Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, queridos irmãos. Continuando a nossa videoaula, a segunda parte sobre o milênio. Falamos na aula passada sobre aspecto do milênio. Agora, continuando a segunda parte, a forma de governo durante o milênio. Irmãos, nesta época, o que vai predominar não será a democracia nem outro tipo de governo, mas a teocracia, o governo de Deus através de Cristo. Cristo reinará diretamente através de seus representantes. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 49:10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Profecia de Jacó com relação à teocracia, o governo de Cristo na terra. Isaías 1:26 está escrito: e te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. É Deus, Jesus reinando através dos seus servos, né? Daniel 7:27 diz: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Nesse dia, todos os reinos estarão sobre Cristo, e vai cumprir o que está escrito, amados, em Filipenses 2:10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje os homens são egoístas, não querem reconhecer o Filho de Deus, não querem reconhecer a natureza divina do soberano Filho de Deus. No milênio, esses ímpios terão que prostrar-se. Enfim, todos os joelhos, conforme a profecia bíblica. Todos cantarão a canção dos reis da terra. O relato desta canção está no Salmo 138, verso 4 e 5. Nesse dia será revelada a letra e a música desta canção, e todos cantarão, né? Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Portanto, no milênio, o Senhor Deus será honrado por toda criatura humana. No milênio não haverá supremacia de nações, com exceção de Israel. Israel será o cabeça das nações. Zacarias 14:9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Lá não haverá presidente do Brasil, presidente da Alemanha, presidente da França, presidente disso, dali, daqui. Não haverá presidente de lugar nenhum. Presidente ali é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quem vai governar são os representantes de Jesus Cristo, os apóstolos e a igreja de Deus, que nós vamos verificar aqui, ó. A igreja integrará na administração do reino de Jesus Cristo e em Cristo. 1 Coríntios 6:2
não é? Porém, o milênio será um reino preeminentemente judaico. Só vai existir uma presidência, uma nação reconhecida e soberana, que é o povo de Israel. Os demais serão indivíduos, não nações, mas indivíduos, não é? Regidos por Cristo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Outro aspecto de forma de governo do milênio: Jesus governará sobre Israel através dos seus apóstolos, conforme sua promessa em Mateus 19:28. E fica uma lição para o povo judeu que maltratou os apóstolos, não é? Mateus 19:28 diz: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração milênio o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória milênio, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bendito seja o Senhor. Outra forma de governo durante o milênio, amados: Jesus governará sobre os gentios através da igreja. Há referências que indicam que Davi reinará, certamente apontando para o grande filho de Davi, como é chamado nos evangelhos o próprio Cristo. Quando diz Davi, não quer dizer a pessoa de Davi, mas a pessoa de quem Davi descende, Jesus Cristo. E interessante que a nação de Israel será governada pelos apóstolos de Cristo. O mundo em geral, os gentios, será governado pela igreja do Senhor. A igreja vai julgar o mundo também através de Cristo. Por isso que vale a pena o crente estar firme com Jesus, não é? Vamos agora às classes de povos que vão participar do milênio. Primeiro, haverá duas classes de povos na terra durante o milênio: os crentes glorificados e os povos naturais da terra. Faça essa divisão para você não confundir, porque a igreja, ela estará vindo do céu com Jesus, será os crentes em estado de glória, e os povos normais, como hoje, os povos naturais da terra, não é? Os crentes glorificados, irmãos, são todos os santos do Antigo e do Novo Testamento, e os salvos oriundos da grande tribulação, tá? Lembra que eles foram para o céu e ressuscitaram e vieram para ingressar no milênio? Mas os povos naturais estarão ali em estado físico normais, viverão na terra dessa forma. E quem são esses povos? Os judeus salvos, saindo da grande tribulação, os gentios, que serão poupados no julgamento das nações vivas. Lembra que eu falei das nações tipo ovelhas que lutaram em favor de Israel? Veja na videoaula passada sobre o julgamento das nações vivas, que você vai ver lá os gentios, o povo tipo ovelha, que vai participar do milênio com corpo natural, e o povo que vai nascer durante o período do milênio. Então guarde bem essas classes de povos aí, para você não fazer confusão. Duas classes de povos:
crentes glorificados, que são os salvos do Antigo e do Novo Testamento, e os oriundos da grande tribulação, né? Os crentes, os povos naturais, os judeus, os gentios e aqueles que vão nascer durante o milênio. O estado de glorificação dos crentes no milênio. Preste atenção. Os crentes terão o privilégio de acesso ao trono do Pai, que fica no céu, onde eles estiveram antes da ressurreição, né? Antes da ressurreição. Os corpos ressurretos dos salvos não serão limitados pelas coisas físicas como os mortais, como esse grupo aqui, ó, tá? Serão como os anjos. Corpos não estarão limitados à matéria. Eles terão corpo adaptável para viverem na terra e no céu. Será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Por isso que você tem que fazer essas duas divisões, para você entender que o governo da igreja é de uma forma e o governo de Israel é uma outra forma de governo. Governo literal, um povo físico, normal, e aqui a igreja é um povo glorificado, que aparece e desaparece, passa por uma parede, atravessa e vai embora, porque são corpos que não estarão sujeitos às leis físicas. Muito bem, amados, o templo do milênio será construído. Lembra da aula que falamos sobre fatos que ocorrerão na terra durante a grande tribulação? A construção do templo da grande tribulação? Este templo não é o templo da grande tribulação. Este é o templo milenial que será construído. Vamos falar, portanto, sobre este templo. Está aí as referências, né? Zacarias 6, 12, 13, 15, Ezequiel 40 ao capítulo 44, 43, verso 4 ao verso 9. Muito bem. Fatos que ocorrerão. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O templo da grande tribulação, quem vai edificar é os judeus. O templo do milênio é o próprio rei. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, e aquele que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós, que isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. A cidade de Jerusalém também será reconstruída. Lembra que durante a grande tribulação, né, houve muita destruição. Salmo 102:16, Jeremias 31, 38 ao 40, né? Agora, irmãos, na descrição do templo milenar não consta a presença da arca. Por quê? Porque a presença de Deus, a quem a arca representava, torna desnecessária a presença dela ali. Se Deus está presente no templo, não há necessidade da arca estar ali. Por isso que não consta o nome da arca nesse novo templo milenial.
Bendito seja o nome do eterno Rei de Israel, né? O Salmo 102 diz: quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ora, se Deus está ali, então dispensa, portanto, a presença da arca. Jeremias 31, 38 ao 40 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Então vai haver uma grande reconstrução da cidade de Jerusalém, e a glória do Senhor estará nesse templo. Outro fato importante: o Israel e os gentios, eles irão oferecer sacrifícios a Deus juntos. Não haverá como hoje aquela discórdia, aquela guerrilha lá em Israel e a Palestina e o resto das nações. No milênio, todos os gentios estarão unidos a Israel, sacrificando a Deus. Esses sacrifícios não terão a mesma validade como no antigo pacto. São sacrifícios, ou serão sacrifícios memoriais daquilo que Jesus efetuou no Calvário, e não prefigurativos. Veja bem, assim como a ceia é um memorial daquilo que Jesus fez no Calvário para nós, tá? Presta atenção nisso. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, não quer dizer os sacrifícios não serão como os sacerdotes faziam no passado, né? Assim como você participa da ceia, comemorando ou em memória da obra de Jesus, no milênio terá o mesmo efeito. É um ato que traz em si a memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A festa dos tabernáculos é outro detalhe nesse dia. No dia passado, a festa dos tabernáculos, ela apontava para o milênio, e agora ela será outra vez observada. A Páscoa e a festa da Lua Nova também serão observados. Haverá a divisão do território de Israel. Será partilha em 12 partes iguais, uma para cada tribo de Israel. Isso você pode ver em Ezequiel, no capítulo 48, tá? Outro detalhe: Deus vai restaurar a terra desértica. O rio que fluirá do templo em Jerusalém irá correr para o deserto, e suas águas, junto com as copiosas chuvas, farão o deserto florescer. Bendito seja Deus. Isaías 35, versículo 1. Então, em Israel haverá muita abundância de frutas e tudo mais, porque Deus vai sarar a maldição da terra. A terra será fértil, né? Isaías 35, 1 e 2 diz: o deserto e a terra
se alegrarão. Aleluia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Síria e o Egito no milênio, leis e glória. Essas duas nações, a Síria e o Egito, serão nações tementes a Deus. Eles estarão unidos com Israel junto na adoração a Deus. Eu quero pedir aos amados desculpa, porque eu coloquei o mapa aqui visando o nome da Assíria, mas dentro do contexto inteiro está a Síria, tá? Apenas para motivo didático. Então, conforme todas as nações, se todas as nações irão adorar junto, então Egito e Síria vão estar junto desse dia, né? Todos glorificando como um só rebanho o nome do rei. Isaías 19, 21 a 25 está escrito: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com a Assíria. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Bendito seja o Senhor. Nós podemos ver aqui, amados, que nesse tempo o Egito vai procurar se afastar de Deus, mas será castigado, né? Tá aqui, olha, aqui tem uma parte aqui, ó. Deus vai ferir o Egito, por quê? Provavelmente eles irão querer se afastar, o Senhor vai castigar eles, eles vão se converter e Deus vai dar a cura, né, desse país. Zacarias 14, 18, 19 diz: se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Por isso fica um aviso ao mundo que serão obrigatoriamente a presença deles em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. O caso contrário, Deus vai castigar a terra com pragas. Outra coisa interessante no milênio
é a presença de Edom, Amon e Moabe, porque essas três nações e seus territórios pertencerão a Israel, e isso será somente no período do milênio. Número 24, 17 e 18 está escrito: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Salmo 60, verso 8 e 9 diz: Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Isaías 11:14 diz: antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Portanto, fica entendido isto aqui. Haverá em Israel um vasto programa de reconstrução, conforme falamos há poucos momentos, não é? Ezequiel 36, 33 a 36 diz: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Portanto, revela aqui um grande programa de reconstrução em Jerusalém, em todo o território de Israel naquele dia. Essa devastação não vai haver mais. Isso aqui é a imagem de um homem dominado pela ganância, pela avareza, pelo pecado. Essas coisas serão totalmente tiradas no período do governo do rei. Israel será respeitado e exaltado, principalmente Jerusalém, sua capital, não é? Israel será o cabeça das nações. Jeremias 3, 17 e 23 diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nas orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Como vale a pena, amados irmãos, nós fazer a nossa parte, servir a Deus com amor, com graça, não é? Com alegria, porque Jesus virá para reinar. Israel será uma bênção para todo mundo. Jerusalém
será a cidade do governo mundial. Não é Tóquio, não é os Estados Unidos, não é Las Vegas, não é a França, não será a Hollywood, não será nenhuma metrópole ou megalópolis deste mundo, mas a cidade de Jerusalém será a sede do governo de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Isaías 2, o verso 3: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, irmãos, esse aspecto glorioso ocorrerá no período do milênio. Israel vai dominar, vai governar, vai julgar. Isaías 27:6: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos o mundo. Todas essas promessas estão relacionadas com o milênio. Isaías 63 diz: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que de ti nasceu. Bendito seja Deus. Todo mundo terão que ir a Jerusalém, a grande cidade do rei, para cultuar ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. Seguindo, amados irmãos, outro detalhe, conforme falamos, da cidade de Jerusalém sairão as leis tanto religiosas como civis, tá? Tanto as leis religiosas como as leis civis vai sair de Jerusalém, serão emitidas pelo rei, aplicada ao mundo através da igreja e ao povo de Israel através dos 12 apóstolos do Senhor. O mundo inteiro se comportará mediante essas leis. Deus não vai permitir nenhuma outra lei. Apocalipse 16:19 diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então prevalecerá a lei de Deus. É bom saber que não será a ONU, não é? Hoje tudo que acontece no mundo, a ONU está na frente aí. Nem Londres, nem Paris. Se essas cidades sobreviverem das destruições do período da grande tribulação, né, elas não serão influentes no período do milênio, mas somente Israel e a Jerusalém, a capital, né? Jerusalém será o centro do governo, conforme estamos abordando aqui diversas vezes. Diz a palavra de Deus em Isaías 2:2: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Bendito é o nome de Jesus, não é? É bom que os atrevidos dos dias de hoje saibam que um dia toda a ousadia, toda a prepotência, toda a soberba das nações cairão por terra
e todos os sobreviventes, todos terão que se ajoelhar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos tratando aqui, irmãos, da Jerusalém terrestre. Não confunda Jerusalém terrestre com a Jerusalém celestial, de Apocalipse capítulo 21 e 22. A Jerusalém terrestre está numa terra que contém mar, Ezequiel 47:15. A Jerusalém celestial não tem mar, ali o mar já não mais existe, Apocalipse 21 e versículo de número 1. Considere isso aí para você não fazer confusão, tá? A Jerusalém terrestre, ela tem mar, mas a Jerusalém celeste, que vai pairar, né, sobre a terrestre, aqui não haverá mar, o mar já não existe. Lembra desses detalhes para você gravar e não se confundir. Ezequiel 47:15 diz: este será o limite da terra, do norte, do lado do norte, desde o mar grande. Esse mar grande aqui é o Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo, caminho de Ertelon até a entrada de Zered ou Zedade. Então aqui está se referindo a Jerusalém terrestre, que tem mar, entendeu? E em Apocalipse 21:1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Jerusalém celeste. Isso nós vamos falar quando estivermos tratando sobre as eras eternas. Outro fato interessante, irmãos: a Jerusalém celeste descerá e pairará nas alturas sobre a Jerusalém terrestre. No passado, a glória do Senhor encheu o templo, Ezequiel 10 e o versículo 18, tá? Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Saiu a glória, né? Por causa do pecado do homem. Agora no milênio, nesse tempo, essa glória será visível e toda a carne verá essa glória manifesta. Ela voltará novamente, tá? Vou voltar, ela voltará novamente e todos verão a glória do Senhor. Isaías 35:2: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 45 diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. E Jerusalém vai estar sobre a terrestre, e todas as pessoas irão ver a glória de Deus brilhando, iluminando a terrestre, a Jerusalém terrestre. Muito bem, essa glória que nós estamos falando, trata-se do Shekinah, que pairava sobre a arca entre os querubins de glória, bem como sobre o tabernáculo, e bem como sobre o templo. Na inauguração do templo de Salomão, o Shekinah de Deus estava ali, tá? Se manifestou ali. Muito bem, meus amados,
A palavra de Deus diz aqui em Números 9, 15 e 16: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era do contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Isto é o Shekinah de Deus, a glória de Deus. E isso é que é importante nas nossas reuniões, nos cultos, é a presença de Deus no culto, né? Que infelizmente nos dias de hoje está a desejar. A adoração está escassa nos cultos das igrejas modernistas de nosso tempo. Muito bem, irmão, a Jerusalém celeste, ela descerá sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai descer e vai pairar sobre a Jerusalém terrestre, conforme já falamos. Diz aqui a palavra do Senhor em Mateus 17, verso 5: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dosel, um pavilhão, e isso vai ser no milênio. Veja que será um governo glorioso do Filho de Deus. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Tivera quando vim destruir, aspecto da visão que tive, era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. Ezequiel está falando aqui. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Veja, irmãos, um detalhe: a glória entrou pela porta. Por quê? Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, seja firme, seja espiritual e procure conquistar estas grandes promessas em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Essa próxima videoaula nós iremos falar logo a seguir. No milênio essa glória será maior que a luz do sol, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.